O famoso psicanalista Sigmund Freud disse que nos esforçamos mais para evitar o sofrimento do que procurar os prazeres da vida. E ele tem razão. Afinal de contas, ninguém gosta de sentir dor, de enfrentar o luto, ficar doente, desempregado, passar por dificuldades financeiras. Enfim, ninguém quer sofrer. Por isso os remédios, analgésicos, calmantes. Por isso os psicólogos, terapeutas, conselheiros. Se pensarmos bem, a nossa vida é uma constante fuga da dor, da fome, da tristeza, dos problemas. A vida é uma constante fuga do sofrimento, da pior dor, a morte. Não saia daí. Queremos ser uma boa companhia para você. O sofrimento faz parte da vida do ser humano. Ele o acompanha desde o seu nascimento até a sua morte. São diferentes as intensidades, o momento da vida em que ele aparece ou até o tempo que dura para cada pessoa. A perda de um amigo, a saudade, a dor, a fome, a miséria, a morte, normalmente são momentos acompanhados pelo sofrimento. O fato é, quase ninguém gosta de sofrer e nem quer morrer sofrendo. E para você? O que significa sofrer? Pois, Natasha, eu acho que sofrimento é o que a gente vê aqui em Novo Hamburgo mesmo, ver as crianças sofrendo, abandonadas, isso que eu penso. Sofrimento para mim é a gente não poder ter as coisas, não poder ter saúde principalmente, né, e ter uma família feliz. Eu acho que isso é um sofrimento que faz as pessoas refletir muito, né? Então nós teremos que ter algumas coisas de bom na vida para poder não estar sempre sofrendo, né? Sofrer eu acho que é uma angústia, uma coisa, depende, aqui eu acho que é uma coisa que não tem explicação dependendo do grau do sofrimento. Eu acho que a perda de alguém, um amor, alguém que tu ame, um afeto, algo que seja importante, talvez, né? Eu acho, para mim acho que é isso. Sofrimento é algo altamente individualizado, altamente subjetivo. O que é sofrimento para mim pode não ser sofrimento para o outro. E aí que já reside uma primeira dificuldade. Só a pessoa sabe o que é sofrimento para ela. Eu estou sofrendo. Pode ser uma dor física, uma dor psíquica, pode ser uma taquicardia, pode ser um gaguejar, uma falta de ar, um aperto no peito. Isso para ela é sofrimento. E a outra pessoa pode olhar e dizer, mas isso não é sofrimento, eu já passei por coisa pior. Só que essa é uma das piores formas de ajudar alguém que está sofrendo. Porque o sofrimento, ela sente. Em hospitais, postos de saúde ou até mesmo em suas casas, as pessoas buscam o alívio para a sua dor. Muitos esperam horas em filas para serem atendidos. Com o tempo, o sofrimento aumenta e parece não ter fim. E quando precisamos abrir mão das nossas próprias dores para auxiliar no sofrimento de outras pessoas, o pastor Adelar Munivik trabalha em Pelotas e realiza um trabalho espiritual com pacientes com câncer e em fase terminal da vida. Ele conta um pouco do seu trabalho e a história de uma senhora que é casada há 40 anos e há 20 acompanha o sofrimento do esposo que tem uma doença terminal. Manhã e tarde eu faço esse trabalho de capelania hospitalar, de visitação a doentes, conversa com profissionais da saúde que também colocam suas dores, suas dificuldades. Mas principalmente os pacientes acabam contando a história da vida, as dores que estão sentindo, e às vezes a gente não precisa ouvir ele dizer, a gente presencia na expressão facial, nas dores do corpo, os dramas que a pessoa está sentindo. É difícil porque a dor de cada pessoa é única, né? Eu não posso medir a dor do outro pela minha dor, cada pessoa ela tem a sua individualidade e é difícil o trabalho porque, a não ser que nós tentemos ser um bloco de pedra. Ela me contou no pronto-socorro da cidade o drama de vida dela. Faz 20 anos praticamente que o esposo dela tem uma doença degenerativa.
E há 20 anos essa senhora, ela conversa com ele mesmo que há muitos anos ele já não responde. Mas ela sim, pega a sua Bíblia, lê um texto da Bíblia como eles faziam antes do adoecimento. Ela lê, faz uma meditação, ela tem um livro de meditações, a gente chama até um devocionário, um livro de meditações. E ela todos os dias, no horário de costume, ela faz aquela meditação, ela lê a escritura, lê a meditação e faz a oração com seu marido. E eu perguntei o que mais? E aí ela disse assim, olha, faz quase 20 anos que ela pega um livro de hinos, de músicas cristãs, um hinário, e ela canta para o seu marido, com o seu marido, louvores a Deus, apesar de toda essa dificuldade, doença degenerativa, e ela tem também 2 filhos com essa mesma doença. Então, além da enfermidade do marido, ela tem de 2 filhos, um homem e uma mulher, e ela não perdeu a fé, não perdeu a coragem, e pelo contrário, ela diz que é na Escritura Sagrada e no cantar de canções religiosas que ela encontra força para continuar a vida, continuar cuidando e amando. E ela disse sim, sabe quando a gente diz num dia de casamento que promete amar, honrar, ajudar, consolar em dias maus e bons? Ela diz, sempre é fácil nos dias bons, mas nos dias maus Deus dá uma força incrível para a gente. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que sofreram. Jó é um caso bem conhecido de um homem fiel a Deus que passou por situações difíceis. Perdeu a saúde, todos os seus filhos e os bens materiais. No meio da angústia e dúvida, Jó faz perguntas ao seu Criador sobre os motivos de seu sofrimento. Esta também é a nossa pergunta: por que temos que sofrer? Antes de Cristo e até hoje é comum a ideia de que as coisas ruins que acontecem é porque a pessoa cometeu algum pecado e está sendo punida. Mas não é assim. O sofrimento na Bíblia começa exatamente em Gênesis 3, que é a origem do problema do ser humano, para o qual Deus logo propicia ou anuncia uma solução através do Messias, através do Redentor. Mas ali exatamente começa a fragmentação, a ruptura, né? A desintegração da relação harmônica entre o ser humano e Deus. Essa é a origem do sofrimento. E a Bíblia, então, depois trata, ao longo de toda ela, aparece essa problemática do sofrimento. E, especialmente no Antigo Testamento, está muito presente esse sofrimento, a dor, as dificuldades pelas quais passa o povo de Israel, especialmente. Quando se fala de sofrimento na Bíblia, geralmente se pensa em Jó. O livro de Jó é um livro que trata de toda essa problemática, especialmente a questão de por que sofrem os bons, por que sofrem os justos. Então, na visão da época e na visão de muitas pessoas hoje ainda, se alguém sofre é como consequência ou resultado de alguma ação, de alguma coisa que não devia ter feito, que está sendo punida. E no caso de Jó, quando a gente começa a ler a história, a gente sabe que não há nada de errado com Jó. Jó é um homem íntegro e mesmo assim ele sofre. Então o livro de Jó, ele está na Bíblia exatamente para desmascarar essa noção de que toda pessoa que sofre em função de algum erro, de algum pecado que cometeu. Porque os bons também podem sofrer e muitas pessoas boas, pessoas justas, pessoas que confiam em Deus, elas não são ímpias, mas elas sofrem. Isso é possível e o exemplo de Jó ilustra isso muito bem. Então, quando a gente vê, por exemplo, os padrões de comportamento na família de Abraão, a gente vê mentiras sendo reproduzidas de geração em geração, né? Então, por exemplo, Abraão negando que Sara fosse sua mulher, né? Então, aí a gente já vê uma dificuldade nesse casal, nessa família, a dificuldade de engravidar dessas mulheres, que eram todas bonitas e estéreis, né? Então, isso também traz um sofrimento para essa família, né? Então, eles queriam ter filhos e, por alguma razão, isso não acontecia. E depois os movimentos do casal se distanciar, muito típico Isaac e Rebeca.
né? Então, assim, aquele amor que começa tão romântico, com uma grande paixão e bababá, e se encontram. E aí, quando nascem os filhos, parece que esse casal se distancia e fazem coalizões entre si. Isaac com Esaú e Rebeca com Jacó. Jesus Cristo é o principal exemplo bíblico de sofrimento. Justo e sem pecados, ele carregou a culpa de todos os seres humanos e morreu crucificado. Ele mesmo disse que nós aqui na Terra passaríamos por muitas aflições, mas que não deveríamos desanimar. Nós, seres humanos, somos tentados muitas vezes a pensar por que tantas aflições? Se Cristo já morreu por nós, por que nós precisamos também sofrer? Um cristão também sofre. E eu acho que aí nós temos o maior exemplo no nosso Jesus Cristo, que sofreu muito por amor a nós. Quer dizer, a gente pode sofrer por amor, a gente nunca vai ser Ele, mas a gente também pode sofrer, a gente vai sofrer com as dores do mundo, as dores dos outros. Nada de triunfalismos, assim, que em Cristo já nada mais há de mal. Não, a gente até por amor a Ele vai sofrer. Só que é um sofrimento acompanhado, partilhado com outras pessoas, com uma comunidade e com Ele que sofreu a maior dor e com isso está nos carregando. Ou seja, é um sofrimento diminuído. Nós hoje temos dificuldades com isso. E a gente acha que a igreja não é um local para chorar, não é um local para desabafar. Nós só vamos lá para agradecer, nós vamos para louvar, mas suplicar e fazer, digamos, uma lamentação diante de Deus é também uma expressão autêntica de fé. E por isso eu acho que há espaço na igreja para isso, por mais que seja estranho para nós, não faz parte da nossa cultura eclesiástica nos dias de hoje. Que nós temos dificuldade de aceitar, inclusive, que temos dificuldades. Nós gostamos mais de dizer, na hora da dificuldade nós dizemos, mas nós vamos enfrentar isso com fé e superar. No primeiro momento, o homem bíblico do Antigo Testamento, no primeiro momento ele diria, vamos lamentar o que aconteceu. E fazemos isso em fé e num segundo momento, e normalmente o Salmo de Lamentação termina com uma expressão de louvor, porque o salmista já sabe que Deus vai tirá-lo daquela situação. E nós não temos o hábito de lamentar. O homem oriental com certeza faz isso com mais naturalidade. Nós ocidentais, dentro de uma outra realidade, temos dificuldade e até estranhamos a presença desses textos na Bíblia, mas eu acho que eles estão lá para nos ensinar isso também. Muitas vezes as pessoas, depois de anos de sofrimento, vêm esclarecer uma situação que era um mal entendido, né? E aí vem todas as decorrências, então a falta de perdão, né? A amargura, o ressentimento, que vem atrelados a esses episódios, né? Que precisam, então, na medida em que se consiga falar sobre isso, ressignificar a história, recontar a história, né? Porque tem coisas que a gente não vai poder consertar, que pertencem ao passado, elas serão assim, né? Mas o presente e o futuro podem ser modificados a partir do que eu sinto com respeito àquele acontecimento, né? No meu entender, a maior parte das questões que aparecem assim, no consultório tem a ver com o perdão não concedido ou não recebido, né, de coisas que ficaram, de mágoas que ficaram para trás. E uma das coisas interessantes quando eu falo sobre perdão é que a maior parte das pessoas, quem sofreu realmente alguma coisa muito forte, assim, né, eles acham que se eles perdoarem, eles vão estar fazendo um bem ao ofensor. E na verdade é justamente o contrário. O perdão traz um bem a si mesmo em primeiro lugar, por tabela até ao outro. Todo o sofrimento pode diminuir quando ele é compartilhado, quando se busca ajuda. Se a pessoa fica numa posição de que nada a ajuda, bom, talvez ela precisa ter aquela dor, quem sabe para esconder uma outra que está mais funda. Acho que a primeira coisa é não julgar. E aí, novamente, acho que os evangelhos nos ajudam com a atitude não julgadora de Cristo para as pessoas que sofriam, antes a atitude de compaixão. Como também psicologia nos ensina isso, que para ajudar a pessoa eu tenho que me aproximar sem julgamento, sem juízo prévio, sem condenação. Na medida que a pessoa pode dizer do seu sofrimento, isso Freud descobriu, mas o Salmo já dizia, né? Quando eu consigo falar, eu começo a melhorar.
há uma tentativa de simplesmente dizer a fé supera todos esses problemas. Mas o Antigo Testamento, de modo especial o Antigo, o Novo também, nos ensina que nós ainda estamos com um pé nesse mundo. Nós não podemos fazer de conta que já estamos no céu. Nós, com Cristo, pela fé, nós já estamos, na verdade, por assim dizer, morando nas regiões celestiais, mas muito fixos ainda nesse mundo, com os nossos problemas, as nossas dores. E isso faz parte da vivência do povo de Deus. Porque se a gente não sente a dor, não acusa o golpe, a gente não vai reconhecer depois a cura que vem também da parte de Deus, especialmente através do Evangelho. O sofrimento faz parte da vida de todos e quem está sofrendo precisa falar para os outros, falar com Deus. Ajudar, assistir e conversar com pessoas que enfrentam dificuldades pode ajudá-las ainda mais a desabafar, aliviando esse sofrimento. No entanto, se sofremos, este peso nunca será maior da carga que podemos suportar. Foi o próprio Deus quem prometeu carregar nossas dores. Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, convida Jesus. E o apóstolo Paulo lembra, em sua segunda carta aos Coríntios, que, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim recebemos a ajuda que Deus dá. Em Jesus sempre há o alívio para todas as nossas cargas, todo o nosso sofrimento. O programa Cristo para Todos de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até mais.